Bem-vindo ao nosso canal, A Voz da Fé. Antes mesmo de escrever suas primeiras linhas, Lucas já havia se tornado uma figura singular na história da fé. Médico de formação, companheiro fiel de Paulo nas viagens missionárias e alguém profundamente interessado pela verdade dos fatos, Lucas se destaca não como uma testemunha ocular direta dos eventos que narra, mas como alguém que os investigou com rigor, zelo e sensibilidade. Seu evangelho não é um simples relato biográfico, é uma obra cuidadosamente ordenada, escrita em grego refinado, com traços do estilo histórico da época e moldada por um coração profundamente tocado pela mensagem de salvação. Ele não escreve a partir de rumores, mas sim após entrevistar testemunhas, estudar relatos e discernir o mover de Deus na história. Lucas não era judeu, o que o torna o único autor gentil do Novo Testamento. E talvez por isso mesmo, seu olhar sobre a história de Jesus é tão abrangente, tão humano, tão compassivo. Ele se preocupa em mostrar que o Filho de Deus veio para todos: judeus, romanos, samaritanos, mulheres, pobres, doentes, rejeitados. Não há classe social, nem origem étnica, nem condição moral que escape do olhar restaurador de Cristo em sua narrativa. É por isso que, ao longo de seu evangelho, encontramos o Jesus que toca os impuros, que conversa com as marginalizadas, que conta histórias onde heróis inesperados surgem da periferia da religião. Seu estilo revela uma alma meticulosa. Há um esmero evidente na construção dos paralelismos, como o que faz entre João Batista e Jesus, e na forma como desenvolve o fio cronológico dos acontecimentos. Lucas não está apenas narrando milagres, ele está compondo uma sinfonia de redenção, onde cada cura, cada parábola, cada gesto do Cristo aponta para o cumprimento das promessas divinas desde os tempos antigos. Ele enxerga Jesus como o clímax da história, e sua pena se torna instrumento para revelar essa verdade à posteridade. Além disso, Lucas é também o autor do livro de Atos dos Apóstolos, que ele compôs como uma sequência direta de seu evangelho. Assim, seu projeto é duplo. Primeiro mostrar quem foi Jesus e depois demonstrar como os seus discípulos levaram essa mensagem ao mundo inteiro. Isso dá ao seu evangelho uma dimensão mais ampla. Não é apenas sobre o que Jesus fez, mas também sobre o que ele iniciou. E que, segundo Lucas, continua até hoje na vida dos que creem. Ele deixa claro logo no início que seu objetivo é dar certeza. Não emoção, não espetáculo, não manipulação, mas convicção firme, enraizada no testemunho das Escrituras e na observação fiel da realidade. Seu compromisso é com a verdade, e por isso seu evangelho tem esse peso de autoridade, serena, como a voz de um ancião sábio que conta não o que ouviu por aí, mas o que comprovou, testou, alinhou com as promessas de Deus. E é com esse tom que somos convidados a iniciar essa jornada, guiados por alguém que não apenas viu os frutos da fé no caminho, mas que se dedicou com afinco a investigar, registrar e preservar as raízes do maior acontecimento da história. Uma jornada que começa com um nome pouco lembrado, mas profundamente simbólico: Teófilo. No início de seu evangelho, Lucas se dirige a um homem chamado Teófilo, nome que em grego significa amigo de Deus ou amado por Deus. Essa figura envolta em certo mistério parece ter sido uma autoridade respeitável, talvez um novo convertido ou um simpatizante que desejava compreender melhor a fé cristã nascente. Lucas o trata com honra, chamando-o de excelentíssimo, expressão usada na época para pessoas de posição elevada. No entanto, o que mais chama a atenção não é a identidade exata de Teófilo, mas o propósito profundo que move Lucas ao escrever: oferecer certeza. Em uma época repleta de rumores, tradições orais e informações fragmentadas, Lucas se propõe a organizar os fatos de forma ordenada. Ele não inicia sua narrativa de forma mística ou abstrata, mas com um preâmbulo que carrega o tom de um tratado histórico. O médico se torna um cronista. Ele recolhe relatos, conversa com testemunhas, compara fontes e transforma tudo isso numa obra que não apenas informa, mas fundamenta a fé,
O que ele escreve não é ficção devocional, é história viva costurada com fé inabalável. Ao dirigir sua obra a Teófilo, Lucas revela também o caráter pastoral de sua escrita. Ele não quer apenas narrar por narrar, quer formar, quer instruir, quer edificar. Seu evangelho é um presente, não só para um homem, mas para todos que, como Teófilo, buscam conhecer a verdade com profundidade e reverência. E talvez seja por isso que tantos leitores, ao longo dos séculos, se sintam pessoalmente interpelados por essas primeiras linhas. De certo modo, cada um que lê esse evangelho com coração sincero se torna um novo Teófilo, um novo amigo de Deus, sendo conduzido pela mão à revelação do Messias. Lucas começa reconhecendo que muitos já tentaram compilar narrativas sobre Jesus, mas ele declara com humildade e firmeza que agora tomará sua parte nessa missão. Ele assume a responsabilidade de escrever para a posteridade. Seu compromisso é com a verdade verificada, com a fé alicerçada em fatos e com uma história que precisa ser conhecida por aqueles que anseiam por luz em tempos sombrios. Esse gesto, que parece pequeno, uma dedicatória, na verdade é o estopim de uma revolução silenciosa. Porque por trás da figura de Teófilo está toda uma geração que haveria de nascer da palavra registrada. O Evangelho de Lucas se tornaria o mais extenso dos quatro e também o mais sensível à dor humana, às exclusões sociais, à beleza da compaixão. E tudo começa com um nome escrito no topo de um pergaminho, Teófilo. Logo abaixo desse nome, Lucas começa a costurar a chegada do reino. E para isso, ele retorna ao silêncio que perdurava há séculos, o silêncio de Deus entre o Antigo e o Novo Testamento, preparando o palco para a primeira voz que romperia esse silêncio, a de um sacerdote incrédulo diante de um anjo no templo. Durante cerca de 400 anos, o céu permaneceu em silêncio. Desde Malaquias até João Batista, não havia surgido entre o povo nenhum profeta, nenhuma nova revelação, nenhum lampejo da antiga glória. A promessa messiânica pairava como uma sombra densa sobre Israel. Mas o tempo parecia não avançar. O povo de Deus, agora sob o domínio implacável de Roma, carregava nos ombros o peso da espera e nos olhos o brilho cada vez mais opaco da esperança. Era uma terra ocupada, vigiada, com líderes religiosos fragmentados e com o templo reduzido à aparência de santidade, longe do fervor original. Foi nesse ambiente, entre a religiosidade institucionalizada dos fariseus, o rigor político dos saduceus e a resistência silenciosa dos essênios, que Deus decidiu agir. Lucas, sempre atento ao pano de fundo dos acontecimentos, posiciona sua narrativa dentro desse contexto. Ele menciona governadores, reis, sacerdotes, não por acaso, mas para mostrar que a encarnação do Filho de Deus acontece em um tempo e espaço reais. O eterno invade o cronológico. A profecia começa a tomar forma em meio à opressão e à rotina aparentemente estéril do culto judaico. O templo, embora ainda em funcionamento, havia se tornado palco de rituais, muitas vezes mecânicos, com sacerdotes mais preocupados com a ordem do serviço do que com a expectativa da presença divina. Mas é ali, justamente ali, que algo começa a se mover. Um velho sacerdote chamado Zacarias pertence a uma das 24 divisões sacerdotais instituídas desde os tempos de Davi. Seu turno chega e ele entra no lugar sagrado para queimar incenso. Ao seu redor, o povo ora. Dentro do templo, porém, a eternidade rompe a rotina. Um anjo aparece à direita do altar. Esse momento é muito mais do que um simples anúncio. É a ruptura do silêncio. É a primeira fagulha que acenderá toda a chama do Evangelho. A aparição do anjo Gabriel a Zacarias marca o recomeço da comunicação direta de Deus com seu povo. E é significativo que isso aconteça não entre os doutores da lei, nem nos corredores do poder romano, mas no coração da liturgia esquecida, entre os vapores do incenso e os cânticos de um povo cansado de esperar. Antes de continuar, aproveite para deixar o seu like, se inscrever no canal e nos dizer nos comentários de onde vocês estão assistindo esse vídeo. Isso nos ajuda a trazer mais conteúdos como este e espalhar esse conhecimento.
Ao situar seu evangelho nesse tempo de transição, onde a esperança parecia ter expirado, mas na verdade estava prestes a florescer, Lucas nos ensina que mesmo quando tudo parece adormecido, o céu está prestes a se abrir. O nascimento do precursor, anunciado no altar, será o primeiro sinal de que a história está prestes a mudar. E quem carrega esse sinal no ventre não é uma jovem de fé exuberante, mas uma mulher idosa, tida como estéril, casada com um homem justo e já avançado em idade. E é a história dela e do filho que ela trará ao mundo que se torna o próximo fio dessa tapeçaria sagrada. Na penumbra do templo, diante do altar do incenso, Zacarias ficou paralisado. O anjo Gabriel, mensageiro celestial que outrora havia visitado o profeta Daniel, agora surgia diante de um velho sacerdote numa Jerusalém ocupada por Roma. Suas primeiras palavras ecoaram como bálsamo e desafio. Não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida. Mas o conteúdo da mensagem era ainda mais desconcertante. Sua esposa, Isabel, avançada em idade e considerada estéril, conceberia um filho. E este menino não seria qualquer filho. Ele se chamaria João e sua vida não estaria ligada ao sacerdócio tradicional, mas a uma missão singular: preparar o povo para o Senhor. Lucas, com seu olhar cuidadoso, não apresenta João Batista como mero coadjuvante. Ao contrário, ele dedica a atenção ao milagre do seu nascimento, porque entende que João é a ponte viva entre o Antigo e o Novo Testamento. Ele viria no espírito e no poder de Elias, como profetizado em Malaquias, para preparar para o Senhor um povo bem disposto. A esterilidade de Isabel não é apenas um dado biológico, é também simbólica. Representa a condição espiritual de Israel, incapaz de gerar vida por si mesma, necessitada de intervenção divina. Zacarias, homem justo e piedoso, hesita. Sua fé não consegue ultrapassar a barreira da lógica. Como saberei isso? Pergunta ele, buscando sinais, enquanto o maior sinal já está diante dele, um anjo em plena manifestação. Por causa de sua incredulidade momentânea, Gabriel o silencia. Ele sairia do templo mudo, carregando um segredo que não podia anunciar, com a boca, mas que logo seria revelado com os olhos. Isabel engravidaria. Enquanto o sacerdote voltava para casa sem palavras, a revelação começava a tomar forma no ventre de uma mulher esquecida. Isabel, da linhagem de Arão, representava a fidelidade de Deus com suas promessas. Ela se recolhe por 5 meses, contemplando em silêncio o milagre que se formava dentro dela. Seu ventre, que antes era motivo de vergonha, agora se tornava morada de um profeta, o último e o maior entre os nascidos de mulher, como diria mais tarde o próprio Jesus. O nascimento de João seria mais do que uma bênção familiar. Seria um marco profético, um anúncio de que o tempo da visitação estava chegando. Ele não beberia vinho nem bebida forte, mas seria cheio do Espírito Santo desde o ventre. Sua vida seria consagrada desde antes do nascimento, marcada pelo jejum, pela solitude e por uma palavra firme como um machado colocado à raiz das árvores. O silêncio de Zacarias ecoava a antiga mudez do céu. Mas em breve, essa mudez seria quebrada por 2 nascimentos miraculosos. E o segundo deles, anunciado com ainda maior glória, não viria de uma idosa estéril, mas de uma virgem, escolhida entre as mais humildes de Israel. 6 meses depois da visita a Zacarias, Gabriel aparece novamente. Mas agora o cenário é bem diferente. Não há templo, nem turíbulo, nem sacerdotes com vestes sagradas. Estamos em Nazaré, uma vila insignificante da Galileia, desprezada até pelos próprios judeus da Judeia. Ali, longe dos centros religiosos, vivia uma jovem chamada Maria. Prometida em casamento a José, da casa de Davi, Maria era virgem. Tinha provavelmente entre 14 e 16 anos, comum para noivas da época, e levava uma vida simples, sem qualquer indício de notoriedade. É justamente nesse lugar, nesse ventre anônimo, que Deus decide iniciar a encarnação do Verbo. O anjo Gabriel surge repentinamente, saudando-a com palavras desconcertantes. Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Maria se perturba, não por ver um anjo,
O texto não diz que ela temeu a visão, mas sim que se espantou com a saudação. Aquela saudação não era comum. Chamá-la de agraciada, kecharitomene, era afirmar que ela havia sido profundamente favorecida por Deus. Mas por quê? Que graça era essa? Gabriel então revela o mistério. Ela conceberia um filho, e este se chamaria Jesus. Ele seria grande, chamado Filho do Altíssimo, e seu trono seria eterno. Ao contrário de Isabel, cuja esterilidade era vencida pela velhice, Maria sequer havia estado com um homem. Ela indaga: como se fará isto, visto que não conheço homem algum? A resposta vem carregada de peso espiritual. O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Essa linguagem remete à presença divina que pairava sobre o tabernáculo, indicando que o ventre de Maria se tornaria o novo Santo dos Santos, o lugar onde o próprio Deus faria morada no meio dos homens. A jovem não duvida. Sua pergunta não nasce da incredulidade, mas da sede por compreensão. E sua resposta, curta e grandiosa, revela a profundidade de sua fé. Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Nesse momento, o céu toca a terra. O infinito se prende ao ventre de uma mulher. O Criador começa a se formar em carne. Não há trovões, não há relâmpagos. Apenas o sim silencioso de uma moça humilde diante da missão mais sagrada da história. Maria torna-se, assim, a primeira a receber Jesus, não apenas em fé, mas em seu próprio corpo. E grávida de um milagre, ela se apressa a subir as montanhas da Judéia para encontrar aquela que também experimentava a realização de uma promessa. Isabel, sua prima, já no 6º mês da gestação. Esse encontro entre duas mulheres, entre dois ventres repletos de profecia, inaugura a próxima cena dessa jornada divina, onde o céu e a terra continuam se entrelaçando em gestos simples e encontros cheios de glória. Com o coração palpitante e os passos apressados, Maria sobe as montanhas da Judéia rumo à casa de Zacarias e Isabel. Ela não vai apenas visitar uma parenta idosa, mas sim buscar consolo, confirmação e talvez silêncio compartilhado com quem também estava vivendo um milagre inédito. Ambas carregavam no ventre algo que o mundo ainda não podia compreender: um profeta e o Messias. Não eram apenas duas mulheres grávidas, eram dois tabernáculos vivos, caminhando lado a lado numa montanha de revelação. Assim que Maria entra na casa e saúda Isabel, algo extraordinário acontece. O menino que está no ventre de Isabel, João, salta. E não salta por acaso. O texto afirma que Isabel ficou cheia do Espírito Santo e então bradou com voz forte: bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como poderia Isabel saber do que acontecia com Maria se nenhuma palavra lhe havia sido dita? A resposta é simples. O Espírito Santo revelou, e naquela cena discreta, o Espírito, a palavra e a comunhão já dançavam juntas, como reflexo antecipado do que viria em Pentecostes. O salto de João é mais do que um movimento fetal. É uma reverência profética. Aquele que prepararia o caminho para o Messias reconhece, mesmo no ventre, a presença daquele para quem apontaria. Ali, na penumbra do lar de Isabel, dá-se a primeira adoração registrada ao Cristo encarnado e vem de um bebê ainda não nascido. A narrativa de Lucas está cuidadosamente desenhada para nos mostrar que a presença de Jesus já começa a transformar vidas antes mesmo de seu nascimento. Isabel, com lágrimas nos olhos e a voz embargada de emoção, exalta a fé de Maria. Bem-aventurada a que creu, porque hão de cumprir-se as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Nesse elogio, há um contraste sutil com Zacarias, que ouvira a mesma voz angelical, mas hesitou. Maria, ao contrário, creu sem provas visíveis. Sua fé, silenciosa e imediata, agora é proclamada publicamente como exemplo para as gerações futuras. Diante dessa exaltação, Maria não se envaidece. Ao contrário, ela rompe em um cântico que atravessa os séculos, o Magnificat, um hino de humildade e exaltação divina. Ela engrandece o Senhor por ter olhado para a humildade de sua serva. Sua alma se eleva e sua boca profetiza. Desde agora,
Todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Mas ela não para em si. Maria vê a ação de Deus na história. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Seu louvor é, ao mesmo tempo, pessoal e cósmico, íntimo e revolucionário. Maria permanece com Isabel por cerca de 3 meses, possivelmente até o nascimento de João. Nesse tempo, 2 mulheres, 2 ventres, 2 milagres e um só Deus tecem a esperança do mundo. A juventude e a velhice, o novo e o antigo, a promessa e o cumprimento, tudo se une sob o teto de uma casa na Judéia. E enquanto uma se prepara para dar à luz ao profeta da preparação, a outra se recolhe, silenciosa, para o mistério ainda mais profundo que virá. É então que o tempo de Isabel se cumpre e o nascimento do menino que preparará o caminho começa a revelar o propósito de sua vinda. No 8º dia, o nome dele causará espanto e o silêncio de Zacarias dará lugar a um cântico profético que, como o de Maria, ecoará por gerações. Chegado o tempo do parto, Isabel dá à luz um menino. Aquilo que parecia impossível, uma gravidez na velhice, um ventre outrora estéril, agora se torna testemunho visível do agir de Deus. Os vizinhos e parentes se alegram com ela, reconhecendo que o Senhor lhe havia demonstrado grande misericórdia. Mas ainda havia mais surpresa reservada para aquele 8º dia, o dia da circuncisão, quando tradicionalmente o nome da criança era oficializado. Esperava-se que ele se chamasse Zacarias, como o pai. Afinal, essa era a tradição. Perpetuar. O nome, a linhagem, a honra da família, mas Isabel com firmeza declara, ele se chamará João. Os presentes se entreolham, perplexos. Não havia ninguém na família com esse nome. A resposta soa estranha, fora do costume, como se quebrasse uma regra sagrada. Então recorrem a Zacarias, que ainda está mudo desde sua visão no templo. Ele pede uma tabuinha de escrever e confirma. O nome dele é João. No exato instante em que escreve essas palavras, sua língua se solta. O silêncio de 9 meses é quebrado, não por gritos ou desabafos, mas por um cântico cheio do Espírito. Zacarias se enche de profecia e, em alta voz, bendiz ao Deus de Israel. Seu cântico, conhecido como Benedictus, não começa falando sobre seu próprio filho, mas sobre o Messias que virá. Ele declara que Deus visitou e redimiu seu povo, levantando um Salvador poderoso na casa de seu servo Davi. Essa ordem é notável. Zacarias compreende que João não é o protagonista, mas o arauto. Sua alegria pessoal está submetida ao plano eterno. Só depois, ele volta-se para o recém-nascido em seus braços. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois irás adiante do Senhor para preparar-lhe os caminhos. Esse momento marca uma virada. Pela primeira vez em séculos, um profeta verdadeiro é declarado em Israel. João não apenas trará conhecimento da salvação, mas anunciará que essa salvação será pela remissão dos pecados. Uma noção que já aponta diretamente para o sacrifício que virá com Jesus. Zacarias proclama também que pela entranhável misericórdia de nosso Deus, a luz visitará os que jazem em trevas. E é isso que João será. Uma tocha no deserto, uma voz firme num mundo confuso, um prenúncio da aurora. O menino cresce e Lucas nos diz que ele se fortalece em espírito e vive nos desertos até o dia de sua manifestação a Israel. Ele não vai para as cidades, não é treinado entre os escribas, nem se adapta ao sacerdócio no templo. Sua formação é moldada pelo silêncio, pelo jejum, pelo vento do deserto e pela escuta da voz divina. Ele se torna uma figura rude, intransigente, santa, alguém que vive separado para anunciar o arrependimento. Mas, enquanto João cresce em reclusão, outra criança está se desenvolvendo em Nazaré. Seu crescimento também será silencioso, longe dos olhares públicos, sob os cuidados de um carpinteiro e de uma jovem mulher que ainda guarda no coração tudo o que viu e ouviu. E é esse nascimento, silencioso e glorioso, que tomará o centro da história em breve, numa noite estrelada em Belém.
O Império Romano, com sua sede por controle e impostos, emite um decreto que exige o recenseamento de toda a população. José, sendo da casa de Davi, precisa subir de Nazaré, na Galileia, até Belém da Judéia, a cidade de seus antepassados. A viagem é longa, árdua, feita por estradas empoeiradas, ladeadas por colinas e perigos. Maria, já grávida nos últimos dias, o acompanha. Nada nessa jornada tem glamour. É uma travessia de obediência silenciosa, marcada pela submissão às autoridades humanas e à vontade divina. Eles não escolhem o local do nascimento, mas cumprem, sem saber, a profecia de Miqueias. E tu, Belém, de ti sairá aquele que há de reinar sobre Israel. Ao chegarem à cidade, tudo está lotado, não há lugar na hospedaria. E é nesse cenário de recusa, no anonimato de uma estrebaria, possivelmente uma gruta escavada na rocha, usada para abrigar animais, que o Messias nasce. Sem parteiras, sem aplausos, sem sacerdotes, apenas Maria, José e o Filho de Deus envolto em panos e deitado numa manjedoura. Aquilo que o mundo veria como abandono, o céu reconhece como glória. O Criador do Universo escolhe começar sua vida terrena no lugar mais improvável, rodeado pelo cheiro do feno e pelo som de bois e ovelhas. A humildade do cenário já antecipa a natureza do reino que ele veio estabelecer. Mas enquanto a cidade dorme em sua rotina, o céu desperta os humildes. Nas campinas próximas, pastores vigiavam seus rebanhos durante a noite. Homens comuns, muitas vezes desprezados pela elite religiosa, são os primeiros a receber o anúncio. Um anjo do Senhor aparece e a glória de Deus os envolve. Eles se assustam, mas o mensageiro os tranquiliza. Não temais, porque vos trago novas de grande alegria. É que hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E então, como se as cortinas do céu se abrissem, uma multidão de anjos junta-se ao primeiro, louvando. Glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Aquela não era apenas uma canção, era uma proclamação que rompia séculos de silêncio. O Verbo se fizera carne. A redenção havia começado, não nos palácios, mas no campo, entre os que guardavam as ovelhas, talvez como sombra do pastor que acabara de nascer. Sem hesitar, os pastores partem apressadamente. Encontram Maria, José e o menino deitado na manjedoura. Contam o que ouviram e viram, e todos os que escutam suas palavras se admiram. Mas Maria guarda todas essas coisas no coração, meditando nelas em silêncio. Ela não busca entender com lógica, mas com fé, porque ela sabe que o que está acontecendo transcende explicações humanas. Aquele que ela segura nos braços é o Santo, o Filho do Altíssimo. Os pastores voltam, glorificando a Deus. O silêncio da noite cede lugar ao louvor. Belém, ainda adormecida para a maioria, torna-se o palco do nascimento do Salvador. E a história avança, porque o menino, agora com 8 dias, está prestes a ser circuncidado. E é nesse ato, simples, mas carregado de significado, que o nome acima de todo nome será proclamado pela primeira vez em público: Jesus. Passados os dias da purificação, conforme a lei de Moisés, José e Maria sobem a Jerusalém para apresentar o menino ao Senhor. Tudo é feito com simplicidade e reverência. Como manda a tradição, oferecem o sacrifício dos pobres, um par de rolas ou 2 pombinhos. Jesus, o Rei do Universo, é consagrado ao Senhor segundo os costumes antigos, envolto não em ouro e mirra, mas na fidelidade da obediência. Nenhum dos sacerdotes principais parece perceber o que está diante deles. Nenhuma trombeta é soada no templo, mas há olhos que enxergam o invisível e corações que esperam há décadas por esse momento. Simeão, homem justo e temente a Deus, fora avisado pelo Espírito Santo de que não morreria sem antes ver o Cristo. Ele não era sacerdote, nem nobre, nem conhecido por cargos públicos, mas era íntimo do Eterno. No mesmo dia da apresentação, guiado por uma inspiração divina, ele entra no templo. E ao ver o menino nos braços de Maria, seu coração reconhece
Imediatamente, ali está o cumprimento da promessa. Ele o toma nos braços e louva a Deus com palavras que transbordam profecia e alívio. Agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos viram a tua salvação. Não, é apenas um cântico. É uma despedida gloriosa. Simeão vê mais do que um bebê. Ele vê a redenção preparada diante de todos os povos. E diz algo surpreendente para aquele contexto. Jesus será luz para a revelação aos gentios e glória do povo de Israel. Desde o início, Lucas nos mostra que o Messias não veio apenas para os judeus, mas para toda a humanidade. O reino seria oferecido aos que estavam nas trevas, aos que nunca sequer haviam ouvido o nome de Javé. Mas Simeão também profetiza dor. Ele olha para Maria e com ternura grave diz: uma espada traspassará também a tua alma. Uma frase curta, mas carregada de prenúncio. O menino que ela amamenta trará divisão, confrontará corações e um dia será rejeitado. E ela, a mãe que hoje o oferece com alegria, será também aquela que chorará aos pés da cruz. A profecia de Simeão é um lembrete de que a glória do reino virá acompanhada de sofrimento, para o Cristo e para todos os que andarem com ele. Enquanto essa cena se desenrola, uma mulher idosa se aproxima. É Ana, profetisa da tribo de Aser, viúva há muitas décadas. Ela servia a Deus dia e noite com jejuns e orações. Quando vê o menino, ela também o reconhece. Começa a dar graças a Deus e a falar dele a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Em sua boca, o nome de Jesus começa a se espalhar como semente viva entre os que ansiavam por salvação. Não há um único milagre visível, nenhuma multidão reunida, mas o Messias já começa a ser anunciado silenciosamente entre os fiéis do templo. Depois disso, José e Maria voltam com Jesus para Nazaré. E ali, longe dos olhos dos grandes, o menino cresce. Lucas nos diz que ele crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Esse crescimento discreto será interrompido por um único relato de infância, registrado nas Escrituras. Um relato que nos mostra o quanto, mesmo ainda menino, Jesus já tinha plena consciência de quem era. Todos os anos, José e Maria viajavam a Jerusalém para a festa da Páscoa, uma das 3 grandes peregrinações que todo judeu piedoso fazia questão de cumprir. A jornada entre Nazaré e Jerusalém era longa, mas fazia parte da vida religiosa de qualquer família devota. Quando Jesus completa 12 anos, ele acompanha seus pais como de costume. Essa idade é simbólica, não é mais um menino pequeno, mas ainda não é um homem. É a fronteira entre a infância e a responsabilidade espiritual, uma fase onde, segundo a tradição, o menino começava a se preparar para o compromisso pleno com a Torá. A festa passa e a caravana retorna. Entre vizinhos, parentes e conhecidos, era comum as crianças andarem entre os grupos, confiadas à supervisão coletiva. Maria e José seguem viagem, certos de que Jesus está entre os demais. Mas ao final do dia, percebem que ele não está com ninguém. Angustiados, voltam a Jerusalém. 3 dias se passam, 3 dias de procura intensa, de medo, de apreensão, até que o encontram no templo, assentado no meio dos doutores da lei, ouvindo e fazendo perguntas. A cena é desconcertante. Jesus não está apenas curioso, ele dialoga com os mestres, impressionando a todos com sua sabedoria e entendimento. Aqueles homens, estudiosos das Escrituras, se veem diante de um garoto que compreende mais do que sua idade permite. O texto não diz que ele ensinava, mas que perguntava e respondia. Um estilo socrático que era comum nas rodas rabínicas. Mesmo assim, sua presença ali é como um raio de luz em meio ao formalismo. Jesus não está aprendendo do zero. Ele está revelando de forma sutil o conhecimento que transcende qualquer mestre humano. Maria, ao vê-lo, expressa toda a aflição que uma mãe pode sentir. Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu te procurávamos com angústia. A resposta de Jesus é serena, mas profunda. Por que me procuráveis? Não sabíeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Pela primeira vez, Jesus verbaliza sua identidade e missão.
Ele não se refere a José como pai, mas ao Pai Celestial, e afirma que estar na casa do Pai, o templo, era o lugar onde ele pertencia. Mas mesmo com essa autoconsciência divina, Jesus volta com seus pais para Nazaré e lhes é submisso. Ele não força sua autoridade, não impõe sua sabedoria. Ele se submete e cresce. O texto diz que ele crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Aqui temos um vislumbre da perfeita humanidade do Messias. Um crescimento pleno, integral, que envolve mente, corpo, espírito e relacionamentos. Ele é Deus encarnado, mas também um adolescente em desenvolvimento, obediente, paciente, oculto aos olhos do mundo. Depois desse episódio, o silêncio volta a envolver a juventude de Jesus. Lucas não nos dá mais nenhum detalhe sobre os anos seguintes. Não sabemos como ele lidou com o trabalho de carpintaria, nem como era sua vida cotidiana. O que sabemos é que, enquanto João Batista se fortalecia no deserto, Jesus amadurecia na carpintaria. E quando chegar o tempo certo, ambos surgirão. Um para preparar, outro para cumprir. Esse tempo se aproxima. E quando João finalmente aparece nas margens do Jordão, sua voz ressoa como trovão em céu limpo. Uma nova estação começa. A estação do arrependimento e da preparação para o que virá. No deserto da Judéia, em meio à aridez das pedras e ao silêncio dos ventos, ecoa uma voz diferente, firme, cortante, carregada de urgência e santidade. É João, o filho de Zacarias, agora homem feito, com aparência rude, vestindo pele de camelo e alimentando-se de gafanhotos e mel silvestre. Ele não aparece em praças públicas nem nos corredores do templo. Sua plataforma é o ermo. E é de lá que ele convoca todo Israel. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João não realiza milagres, mas sua presença é milagrosa. Ele atrai multidões, fariseus, saduceus, soldados, cobradores de impostos, gente em comum e pecadores esquecidos. Todos vão até ele, às margens do rio Jordão, para ouvi-lo, para serem confrontados, e muitos para serem batizados. Mas esse batismo não é um ritual vazio. Ele representa um rompimento com a velha vida, um mergulho no arrependimento, uma preparação para algo ou alguém infinitamente maior. Ele fala com ousadia, não adula religiosos, não poupa líderes. Quando vê os fariseus e saduceus se aproximando, os encara com palavras duras. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? João sabe que arrependimento genuíno não se prova por aparência ou tradição, mas por frutos, e exige de todos uma resposta visível. Aquele que tem 2 túnicas, dê a quem não tem. O que cobra impostos, que não exija além do que é justo. O soldado, que não extorque nem use a força para seu próprio proveito. Em cada palavra, João revela a essência de sua missão, preparar um povo limpo para o Senhor que se aproxima. Mas ele deixa claro, ele não é o Messias, apenas o precursor. Alguém mais poderoso está vindo, alguém que ele não é digno de desatar as sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E essa declaração inaugura uma nova expectativa. O fogo que João menciona não é destruição gratuita, é purificação, julgamento, verdade que consome o que é impuro. O Messias trará consigo não apenas consolo, mas também separação. A pá está em sua mão. Ele limpará sua eira, recolherá o trigo e queimará a palha com fogo que nunca se apaga. O Jordão se torna o palco desse movimento. O batismo, uma marca visível de arrependimento. Mas então, no meio da multidão, aproxima-se um homem comum. Ele não veste roupas finas, não carrega pergaminhos, não caminha com escolta. Ele é, aos olhos de todos, apenas mais um galileu, entre tantos. Mas João o reconhece, seus olhos se fixam, seu coração treme. Era ele. Jesus de Nazaré está diante do profeta e pede para ser batizado. João hesita. Como poderia o cordeiro puro ser lavado com águas destinadas a pecadores? Mas Jesus insiste. Deixe assim agora. Convém cumprirmos toda a justiça. João cede. E quando Jesus sai da água, o céu se abre. O Espírito Santo desce em forma corpórea como pomba.
E do alto uma voz irrompe: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. A cena é única. A Trindade se manifesta, o Filho é batizado, o Espírito desce, o Pai fala. Não há multidão em festa, apenas a eternidade se inclinando sobre o rio, declarando que a missão começou. Mas antes de subir aos púlpitos, antes de curar os enfermos ou ensinar nas sinagogas, Jesus será conduzido ao deserto. Ali, longe dos aplausos e da fama, ele enfrentará o verdadeiro adversário. O momento em que Jesus se aproxima de João para ser batizado no Rio Jordão carrega, mais do que um simples gesto simbólico, é a inauguração visível de uma missão eterna. Aquele que não conheceu pecado se alinha aos pecadores nas margens do rio, não por necessidade de arrependimento, mas para marcar o início de uma nova era. João, ao vê-lo, tenta impedir. Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. Mas Jesus insiste com palavras que revelam sua obediência irrestrita ao Pai. Deixa assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. Ele não precisava das águas, mas escolheu passar por elas para consagrar o caminho que todos os outros precisariam trilhar. Ao descer as águas, Jesus se une aos homens, assumindo sobre si a fragilidade humana, sem partilhar de seu pecado. E quando emerge, o céu se abre, literalmente. Aquilo que estava fechado desde os tempos de Adão é rasgado diante dos olhos de todos. O Espírito Santo desce visivelmente em forma de pomba, repousando sobre ele. Não como uma ideia, nem como um sentimento, mas como uma presença real, corpórea, habitando no corpo do Filho encarnado. A pomba, símbolo de paz, pureza e nova criação, relembra o Espírito que pairava sobre as águas no Gênesis. A criação está sendo refeita, uma nova humanidade está sendo gerada e Jesus é seu primogênito. Mas é a voz que se ouve do céu que sela o momento. Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Essa declaração não é apenas um selo de aprovação. É a afirmação pública da identidade e missão de Jesus. Ele é o Filho, ele é o escolhido, ele é aquele que cumpre a profecia do Salmo 2, Tu és meu filho. E também o servo sofredor de Isaías, em quem me agrado. Nesse instante, o Pai confirma quem Jesus é. O Espírito capacita para o que ele fará e o Filho se prepara para obedecer até o fim. O batismo de Jesus, portanto, marca o início do seu ministério público. É como se os céus estivessem dizendo: Este é o novo Adão, o novo Moisés, o novo Davi, mas maior do que todos eles. O Espírito não apenas o unge, mas o conduz. E o primeiro destino não é um palácio, nem uma sinagoga, mas o deserto. Ele não irá ensinar sem antes resistir. Não irá operar milagres sem antes ser provado. Porque o Filho de Deus, antes de tudo, precisa vencer onde o homem sempre falhou. E é nesse espírito que Jesus parte para o deserto, não como vítima, mas como guerreiro. Chegou o tempo da tentação. 40 dias de silêncio, fome e enfrentamento com o inimigo que há milênios tenta destruir o plano de Deus. E será ali, no lugar onde a carne geme e a mente vacila, que a vitória invisível mais poderosa será conquistada. Logo após o batismo, Jesus não segue para as cidades, nem busca fama ou aplausos. O mesmo Espírito que o ungiu no Jordão, agora o conduz ao deserto. Não é um acaso nem um desvio de rota, é propósito. Durante 40 dias, ele permanece ali, jejuando, em completa consagração. O número não é aleatório. Remete aos 40 anos de Israel no deserto e aos 40 dias de Moisés no Sinai. Mas desta vez, o deserto não será cenário de murmuração ou fracasso. Será palco de confronto e triunfo. O deserto da Judeia é árido, escaldante durante o dia e gelado à noite. Nele não há abrigo, não há pão, não há distrações. É um lugar onde todas as máscaras caem e onde a alma humana revela suas reais inclinações. E é justamente aí que o adversário aparece, não em forma grotesca ou assustadora, mas com astúcia, vestindo palavras que imitam as Escrituras e tocam nas feridas mais expostas. A fome, o orgulho, a ambição. A primeira tentação toca o estômago.
Se tu és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. A fome de Jesus, após 40 dias sem comer, era intensa. Ele tinha o poder, mas recusa-se a usá-lo em benefício próprio. Ele responde com a Escritura: nem só de pão viverá o homem. Ele não nega a necessidade do corpo, mas afirma a primazia da palavra. O Filho de Deus não se rende ao instinto. Ele obedece ao Pai, mesmo na escassez. A segunda tentação é de ordem política. O diabo o leva a um lugar alto e lhe mostra todos os reinos do mundo. Tudo isto te darei, se me adorares. É a proposta de glória sem cruz, de domínio sem sacrifício, de trono sem obediência. Mas Jesus rejeita com firmeza: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. A missão do Messias não seria desviada por atalhos. Ele veio para servir e não para ser servido. Seu reino não é fundado na manipulação, mas na verdade. A terceira tentação é mais sutil e espiritual. Satanás o leva ao pináculo do templo e cita o Salmo 91. Lança-te daqui abaixo, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito. É a tentação do espetáculo religioso, do uso da fé para impressionar. Mas Jesus, outra vez, responde com a Escritura: não tentarás o Senhor teu Deus. Ele não precisa provar quem é por meio de demonstrações públicas. Sua confiança está no Pai, não na manipulação das promessas. Com essas três respostas, Jesus vence onde Adão caiu. Ele não cede ao desejo dos olhos, à soberba da vida, nem à cobiça da carne. Ele não discute longamente com o diabo. Ele corta com a palavra, e o inimigo, derrotado, se retira até momento oportuno. A batalha termina, mas a guerra prossegue. Jesus saiu do deserto com mais do que vitória. Saiu com autoridade espiritual consolidada. Agora sim, ele estava pronto para anunciar o reino. Mas antes de pregar, ele voltaria para casa. E ali, entre os que o viram crescer, encontraria a primeira rejeição. Após o tempo de jejum e vitória no deserto, Jesus retorna à Galileia no poder do Espírito. Seu nome começa a se espalhar pelas regiões vizinhas e ele passa a ensinar nas sinagogas, sendo admirado por muitos. Mas é em Nazaré, sua terra natal, que ele decide dar início formal à sua missão. A cidade onde fora criado, onde todos o conheciam como filho de José, agora seria o palco de uma revelação grandiosa e, ao mesmo tempo, de uma rejeição profunda. Num sábado, ele entra na sinagoga como era seu costume. O ambiente é familiar. Os anciãos, os jovens, os curiosos, todos sabiam quem ele era. E é justamente a ele que entregam o rolo do profeta Isaías. Com mãos firmes, Jesus o desenrola e encontra o trecho exato que queria. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos, recuperação da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Ao terminar a leitura, ele enrola o pergaminho, entrega-o ao assistente e se senta. O gesto típico de quem irá ensinar. Os olhos de todos estão fixos nele. O silêncio é denso. Então, ele declara: hoje se cumpriu esta escritura diante de vós. Essas palavras caem como um trovão sobre a assembleia. Jesus não apenas interpretou o texto, ele o encarnou. Ele está dizendo com todas as letras que é o ungido de Deus, o cumprimento da profecia, o Messias prometido. A princípio, o povo se admira, mas logo o assombro dá lugar ao incômodo. Não é este o filho de José? Murmuram uns aos outros. O problema não era o que ele dizia, mas quem estava dizendo. Como o menino da carpintaria poderia reivindicar tamanha autoridade espiritual? Jesus, percebendo a tensão, não se esquiva. Ele encara o povo e diz o que eles não querem ouvir, que nenhum profeta é bem recebido em sua própria terra. E pior ainda, lembra-lhes de que nos dias de Elias e Eliseu, Deus passou por cima de muitos israelitas para operar milagres entre gentios, uma viúva em Sarepta e um leproso sírio. Essa referência aos estrangeiros, feita com propósito, é uma afronta direta ao orgulho judaico.
A fúria explode. Aqueles que o tinham como vizinho agora o veem como um blasfemo. Levantam-se e o expulsam da sinagoga. Arrastam-no até o alto de um monte com a intenção de lançá-lo dali. Mas, de maneira enigmática e soberana, ele passa por entre eles e segue seu caminho. Não havia chegado sua hora. Essa cena marca algo crucial no Evangelho de Lucas. O ministério de Jesus não seria construído com base em aceitação popular. Desde o início, ele enfrenta o desprezo, a incredulidade e a oposição. E mesmo assim, continua. Seu chamado não depende do reconhecimento dos homens, mas da obediência ao Pai. E é assim que ele segue para Cafarnaum, para ensinar, curar e reunir os primeiros discípulos que haveriam de segui-lo até os confins da terra. Cafarnaum, cidade à beira do mar da Galileia, torna-se a base de operações do ministério de Jesus. Era um local estratégico, movimentado com atividades pesqueiras intensas, comércio, diversidade cultural e presença de cobradores de impostos e soldados romanos. Ali, o mestre começa a mostrar não só palavras, mas poder. Ensina nas sinagogas com autoridade, cura enfermos, expulsa demônios e a fama se espalha por toda a região. Mas o reino que ele veio instaurar não seria edificado sobre multidões, e sim sobre relacionamentos. Era hora de escolher aqueles que caminhariam a seu lado, não como meros seguidores, mas como continuadores de sua missão. A narrativa que Lucas nos apresenta é de uma beleza simples e, ao mesmo tempo, profundamente simbólica. À beira do lago de Genezaré, Jesus vê 2 barcos. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes após uma noite inteira de trabalho, infrutífero. Entre eles está Simão, chamado Pedro, exausto, frustrado, mas atento. Jesus entra no barco de Pedro e pede que o afaste um pouco da terra. Ali, sentado, começa a ensinar a multidão reunida na praia. O mar se torna púlpito. O barco, um altar improvisado. O mestre transforma o cenário comum em espaço sagrado. Ao terminar o ensino, ele se volta para Simão e diz: "Faze-te ao largo e lança as vossas redes para pescar." Pedro hesita. "Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos." Mas há um detalhe revelador em sua fala. "Mas sob a tua palavra lançarei a rede." Mesmo cansado e incrédulo, há em Pedro uma centelha de submissão. E isso basta. Ao lançarem as redes, recolhem tamanha quantidade de peixes que os barcos quase afundam. Pedro, tomado de espanto, cai aos pés de Jesus. "Senhor, afasta-te de mim, porque sou um homem pecador." A reação de Pedro é típica daqueles que têm um vislumbre da santidade. Ele percebe naquele instante que está diante de algo maior do que um mestre ou profeta. E, paradoxalmente, é exatamente isso que o qualifica. Jesus o olha com misericórdia e lhe diz: "Não temas, de agora em diante serás pescador de homens." A profissão de Pedro é redimida. Suas habilidades naturais serão agora instrumentos espirituais. Ele não deixará apenas redes, mas deixará uma forma de vida e começará a seguir um caminho que mudará o curso da humanidade. Junto com Pedro vem Tiago e João, filhos de Zebedeu. Eles também deixam tudo: barcos, redes, pai. A resposta deles é radical, sem negociações. E isso nos mostra algo profundo sobre o chamado de Jesus. Ele não recruta sábios das escolas rabínicas, nem filhos de sacerdotes. Ele chama homens do trabalho duro, do suor e da areia, mas que tenham ouvidos atentos e corações disponíveis. O reino começa com pescadores. A partir desse momento, Jesus não apenas ensina, ele começa a formar. Com os discípulos ao seu lado, ele caminha entre vilas, visita casas, toca os intocáveis, cura os doentes. O reino de Deus deixa de ser uma promessa distante e passa a se tornar realidade visível. E cada milagre, cada encontro, cada gesto passa a ser também uma lição silenciosa aos que estão sendo moldados para serem apóstolos. Logo à frente, Jesus começará a realizar sinais ainda mais impressionantes. Um leproso se aproximará, rompendo todas as regras. Um paralítico será baixado pelo telhado. Um cobrador de impostos largará a profissão diante de um simples convite. Porque o chamado não para em Pedro. O mestre ainda está chamando, e os que dizem sim nunca mais são os mesmos.
Com os primeiros discípulos ao seu lado, Jesus percorre a Galileia, revelando algo que o povo ainda não conseguia compreender. Com clareza, o reino de Deus não era uma ideia filosófica, mas uma realidade que tocava o corpo, restaurava a alma e libertava o oprimido. Seus milagres não eram apenas atos de poder, eram sinais. Sinais de que o Messias esperado estava entre eles, trazendo vida onde havia morte, pureza onde havia impureza, reconciliação onde havia exclusão. E cada cura que Jesus realizava carregava um ensino profundo, uma inversão da lógica religiosa e social do seu tempo. Um dos primeiros que se aproxima é um homem coberto de lepra. Na tradição judaica, o leproso era considerado impuro, condenado ao isolamento, impedido de entrar no templo e até de viver em comunidade. Ele deveria manter distância e gritar impuro quando alguém se aproximava. Mas esse homem ousa fazer o contrário. Quebra o protocolo, se aproxima de Jesus e se ajoelha. Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Não pede apenas cura, mas purificação. Jesus não só responde, como o toca. Gesto impensável para qualquer outro. Judeu, quero ser limpo, e imediatamente a lepra o deixa. Jesus ordena que ele vá ao sacerdote cumprindo a lei, mas o milagre já havia falado alto demais. A fama de Jesus se espalha com rapidez. As multidões o cercam. Todos querem tocar aquele que não tem medo de tocar. Em outra ocasião, Jesus está ensinando numa casa cheia. A multidão é tanta que ninguém consegue entrar. Mas 4 homens, carregando um paralítico, sobem ao telhado, removem parte da cobertura e descem o homem por cordas, bem diante de Jesus. O cenário é de fé determinada, irreverente, até escandalosa. Mas o que Jesus diz primeiro não é: levanta-te, e sim: homem, os teus pecados te são perdoados. Isso provoca um rebuliço nos corações dos fariseus e mestres da lei. Quem é este que blasfema? Pensam. Jesus, conhecendo seus pensamentos, pergunta: o que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda. E então, diante de todos, ordena ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. O homem se levanta, a casa inteira se enche de espanto. Não era apenas um curador, ele tinha autoridade para perdoar pecados. Isso mudava tudo. Outro momento marcante acontece com um centurião romano. Ele não é judeu, mas demonstra uma fé admirável. Seu servo está doente, prestes a morrer, e ele envia mensageiros pedindo que Jesus o cure. Quando Jesus se aproxima de sua casa, o centurião manda dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu teto, mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Jesus se admira. Nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. E ao voltarem para casa, os servos descobrem que o doente fora curado exatamente naquele momento. Mas Jesus não cura apenas do corpo. Ele liberta da opressão espiritual. Em Cafarnaum, entra numa sinagoga onde um homem está possesso. O espírito maligno grita, tentando desmascará-lo: sei quem tu és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreende com firmeza e autoridade, e o espírito sai sem ferir o homem. O povo se espanta. Que palavra é esta? Com autoridade e poder, ordena aos espíritos imundos, e eles saem. Não se tratava de feitiçaria, nem de rituais. Ocultos, era o próprio poder de Deus restaurando os cativos. Esses atos de cura e libertação não eram apenas para impressionar. Jesus estava revelando o coração do Pai. Estava devolvendo dignidade aos rejeitados, levantando os quebrados, oferecendo uma nova vida. Os milagres apontavam para algo maior, o início de uma nova criação. E os discípulos, observando tudo, começavam a entender que seguir o Mestre significava caminhar por entre os desprezados e tocar na miséria humana, sem medo de ser contaminado. Mas a multidão crescia, a necessidade aumentava. E antes que tudo se tornasse apenas movimento externo, Jesus dá um passo necessário, retira-se para orar, buscando o Pai em lugares solitários. Porque sua missão não era apenas curar os corpos, mas formar um povo. E é com isso em mente que ele sobe o monte para escolher, dentre os muitos seguidores, os 12 que estariam ao seu lado em cada passo até a cruz.
a multidão crescia. Doentes vinham de todos os lados. Os oprimidos buscavam libertação e os curiosos queriam ver sinais. Mas Jesus sabia que o reino não seria sustentado por massas, e sim por discípulos transformados, comprometidos, dispostos a negar a si mesmos. Por isso, antes de dar o próximo passo, ele se recolhe, sobe a uma montanha e passa a noite inteira em oração. Sozinho com o Pai, Jesus discerne nomes, histórias, corações. A escolha dos 12 não é apenas estratégica, é profundamente espiritual. A oração antecede a ação. Ao amanhecer, ele chama os que queria e, dentre os discípulos que o seguiam, escolhe 12. Não 12 por acaso, mas em eco direto às 12 tribos de Israel. Esses homens formariam o novo alicerce, a nova liderança espiritual do povo de Deus. A partir deles, uma nova aliança seria propagada, não em pedras, mas em vidas. E os nomes surpreendem. Entre os escolhidos não há escribas, nem mestres da lei, nem sacerdotes do templo. Há pescadores, um cobrador de impostos, um zelote, homens comuns, de temperamentos variados, cheios de falhas, mas também cheios de potencial. Simão, a quem Jesus chama de Pedro, será a rocha em meio às ondas, inconstante, impulsivo, mas com um coração sincero. Tiago e João, filhos de Zebedeu, apelidados de filhos do trovão, são ardentes, passionais, mas prontos para entregar suas vidas. André, irmão de Pedro, é discreto, mas sempre levando outros a Jesus. Filipe, questionador. Bartolomeu, também chamado Natanael, homem sem dolo. Mateus, o cobrador de impostos, alguém odiado pelos judeus, mas transformado em discípulo. Tomé, o cético que buscará provas, mas também confessará a divindade de Cristo com força. Tiago, filho de Alfeu. Simão, o zelote, alguém com passado revolucionário. Judas, filho de Tiago, muitas vezes chamado Tadeu. E por fim, Judas Iscariotes, que traria consigo o peso da traição. Esses 12 foram escolhidos para estarem com ele, como diz o texto. Antes de serem enviados, antes de pregarem ou curarem, precisavam caminhar com o Mestre, aprender dele, observar seus passos, entender o coração de Deus. A formação apostólica começa com comunhão. A missão nasce da convivência. Eles seriam enviados a pregar, curar, expulsar demônios, mas acima de tudo, seriam testemunhas vivas daquilo que veriam e ouviriam ao lado de Jesus. Lucas mostra que essa escolha marca uma virada. Jesus desce com os 12 e encontra-se com a multidão. Ali, ao pé da montanha, ele começa a ensinar de forma mais direta, mais profunda, mais revolucionária. Os apóstolos assistem, escutam, absorvem. Porque tudo o que o Mestre dirá a seguir não será apenas uma filosofia, será o código de conduta do reino. E para entrar nesse reino, será preciso aprender a viver de outro jeito. Será preciso reaprender o que significa ser abençoado, ter sucesso, amar, julgar e servir. É nesse ambiente, com os 12 ao redor e o povo à frente, que Jesus abre a boca. E o que sai de seus lábios, como fogo e bálsamo ao mesmo tempo, será conhecido como o sermão que virou o mundo de cabeça para baixo. Jesus desce com os 12 e encontra-se com uma multidão formada por pessoas da Judéia, de Jerusalém, das cidades costeiras de Tiro e Sidom. Homens e mulheres de várias regiões, judeus e gentios, ricos e pobres, enfermos e endemoniados. Todos haviam vindo para ouvir, buscar cura, receber alívio. Mas o que ouviriam naquele dia seria mais do que conforto. Seria uma convocação. Ali, numa planície, Jesus começa a ensinar, e suas palavras não são suaves, mas afiadas como espada. Elas não massageiam o ego, elas redesenham o coração. Ele inicia com as bem-aventuranças. Não são simples frases de consolo, são afirmações profundas sobre quem é realmente abençoado no reino de Deus. Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. A pobreza aqui não é só falta de recursos, é um estado de espírito, uma dependência total de Deus. Bem-aventurados os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados os que agora chorais, porque rireis.
Jesus não está exaltando o sofrimento por si mesmo, mas revelando que o reino inverte as expectativas do mundo. Os que sofrem agora serão consolados. Os desprezados de hoje serão exaltados amanhã. Mas ele vai além. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem por causa do Filho do Homem. Essa é a bem-aventurança do perseguido, não por fazer o mal, mas por permanecer fiel a Cristo. Para aqueles que seguiam o Mestre esperando posição e glória imediata, essa era uma advertência clara. Seguir Jesus significa também carregar a cruz da rejeição. Em seguida, Jesus declara os ais, contrapontos às bem-aventuranças. Ai de vós, os ricos, ai de vós que agora rides, ai de vós quando todos vos louvarem. Não se trata de condenar a riqueza ou o riso em si, mas de denunciar a autossuficiência, a superficialidade, o aplauso humano como medida de sucesso. O reino não se estabelece em bases humanas, mas no coração quebrantado que reconhece sua total necessidade de Deus. A parte mais radical do ensino vem logo depois. Amai os vossos inimigos. Jesus não diz apenas para tolerá-los, mas para amá-los ativamente, fazer o bem aos que nos odeiam, bendizer os que nos amaldiçoam, orar pelos que nos caluniam. Se alguém bater numa face, oferecer a outra. Se alguém tirar a capa, dar também a túnica. Essas instruções não são metáforas piedosas, são o estilo de vida do reino, um estilo que rompe com a lógica da vingança e se fundamenta na graça. Ele continua com uma medida revolucionária. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. Esta é a famosa regra de ouro, mas elevada a um padrão espiritual. Não se trata de reciprocidade social, trata-se de iniciativa amorosa. Amar quem nos ama é fácil, mas amar quem nos fere só é possível quando se vive não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Jesus adverte contra o julgamento apressado. Não julgueis e não sereis julgados. Ele não proíbe o discernimento, mas condena a hipocrisia de apontar o cisco no olho do outro quando há uma trave em nosso próprio. Ele fala de misericórdia, perdão, generosidade. Dai e ser-vos-á dado, com boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. O padrão do reino é abundância de graça. O sermão termina com uma comparação que revela a profundidade de tudo o que foi dito. Quem ouve essas palavras e as pratica é como o homem que constrói sobre a rocha. Vêm as chuvas, os rios, os ventos, mas a casa permanece firme. Jesus não está oferecendo conselhos, ele está lançando os alicerces de um novo mundo. E os que o seguiam começavam a perceber que o discipulado exigia mais do que entusiasmo, exigia transformação profunda. Logo adiante, essa transformação será colocada à prova. Porque entre os muitos que o ouviam com admiração, surgirá uma mulher desprezada, marcada pelo passado, que fará algo impensável. Tocará nos pés do santo, banhando-os com lágrimas e perfume. E com esse gesto, revelará mais do que palavras poderiam expressar. Jesus é convidado para uma refeição na casa de Simão, um fariseu respeitado. O ambiente é de aparente honra, mas também de tensão sutil. Os fariseus eram conhecidos por seu rigor com a lei e por um zelo que muitas vezes ocultava um coração endurecido. Simão não oferece a Jesus os gestos tradicionais de hospitalidade. Não lhe dá água para os pés, não o beija na entrada, nem unge sua cabeça com óleo. O convite é educado, mas o coração está fechado. O mestre está sendo observado, avaliado, julgado em silêncio. É nesse cenário que surge uma mulher. O texto a chama de pecadora, e todos na cidade sabiam quem ela era. Talvez uma prostituta, talvez alguém que havia vivido à margem da moral pública, mas ela entra na casa sem ser convidada, quebrando convenções, enfrentando olhares. Traz consigo um vaso de alabastro com perfume caríssimo. Não fala nada, apenas se aproxima de Jesus por trás, ajoelha-se e começa a chorar. Suas lágrimas caem sobre os pés do mestre. Com os cabelos, ela os enxuga. Depois, os beija e unge com o perfume. A cena é desconcertante. Uma mulher indigna tocando um homem considerado santo. Mas Jesus não a rejeita, não recua.
Ele a acolhe, com o silêncio de quem entende mais do que os olhos humanos conseguem ver. Para os fariseus, aquilo era escândalo. Para Jesus, era adoração. Simão, indignado por dentro, pensa: se este homem fosse profeta, saberia quem e que espécie de mulher é essa que o toca. Mas Jesus, como sempre, conhece os pensamentos e responde com uma parábola. 2 homens deviam a certo credor 500 denários, o outro 50. Nenhum deles podia pagar, e o credor perdoou a ambos. Qual deles o amará mais? Simão responde corretamente: aquele a quem mais foi perdoado. Jesus então aplica a lição com precisão cirúrgica. Vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas ela os lavou com lágrimas. Não me deste ósculo, mas ela, desde que entrei, não cessou de beijar meus pés. Não me ungiste a cabeça, mas ela ungiu meus pés com unguento. E então, com a autoridade que os fariseus não compreendiam, ele declara: os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Não é o amor que compra o perdão, mas o perdão recebido que transborda em amor. E ali, na frente de todos, Jesus a liberta. A tua fé te salvou. Vai em paz. Esse momento marca uma virada. Jesus não apenas perdoa, ele restaura. Ele vê além da reputação, além do pecado, além do julgamento social. Ele vê o coração. E ao declarar perdão, ele reposiciona aquela mulher não como lembrança de escândalo, mas como exemplo de adoração verdadeira. A mesa da religião, fria e protocolar, foi transformada em altar de graça pelo gesto de alguém desprezado. Os discípulos, ali presentes, observam. Estão aprendendo que o reino não se manifesta apenas em milagres espetaculares, mas na forma como se trata quem ninguém quer tocar. E à medida que caminham com o Mestre, ouvem mais histórias, parábolas, ensinamentos escondidos em narrativas simples, histórias que revelam segredos eternos e convidam quem tem ouvidos a ouvir. Jesus, mestre por excelência, escolhe um método incomum para ensinar. Ele conta histórias. Não debates teológicos, nem tratados rabínicos, mas parábolas. Narrativas curtas, cotidianas, recheadas de símbolos, um semeador, uma ovelha, um pai, um juiz, um samaritano. Coisas simples, acessíveis, mas que carregam verdades profundas e muitas vezes desconcertantes. Lucas registra com cuidado essas parábolas, pois compreende que elas são mais do que ilustrações. São convites à escuta espiritual, chaves para discernir o reino de Deus. Uma das primeiras e mais emblemáticas é a do semeador. Jesus fala de um homem que sai a semear. Parte da semente cai à beira do caminho, parte entre pedras, parte entre espinhos e parte em boa terra. Só esta última dá fruto, e muito. Depois, sozinho com os discípulos, Jesus explica o significado. A semente é a palavra de Deus. Os solos representam os corações. Alguns ouvem, mas o diabo rouba a palavra. Outros recebem com alegria, mas não têm raiz. Outros são sufocados pelas preocupações e riquezas da vida. Mas há os que, com coração bom e generoso, retêm a palavra e frutificam com perseverança. Jesus está dizendo que o reino não se impõe, ele se oferece. E sua eficácia não depende do poder da semente, mas da disposição do solo. As parábolas, nesse sentido, testam os ouvintes. Aqueles que ouvem apenas com os ouvidos se frustram, mas os que ouvem com o coração são transformados. Lucas destaca outra parábola profunda, a do bom samaritano. Um homem é assaltado numa estrada. Um sacerdote e um levita passam e não ajudam. Mas um samaritano, alguém desprezado pelos judeus, se compadece, cuida das feridas e paga sua hospedagem. A pergunta de Jesus ao final é incisiva. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo? O fariseu responde: o que usou de misericórdia. E Jesus diz: vai e faze o mesmo. Aqui, ele não apenas ensina sobre compaixão, ele desafia a estrutura religiosa que define próximo com base em afinidade. No reino, o próximo é todo aquele que cruza nosso caminho, e a prova da fé está no amor prático. Outra parábola poderosa registrada por Lucas é a do rico insensato.
Um homem enriquece, constrói celeiros maiores, planeja descansar e desfrutar. Mas Deus lhe diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma. Jesus encerra com a advertência: assim é o que ajunta tesouros para si, e não é rico para com Deus. Ele desmonta a lógica do acúmulo e revela a urgência de viver com olhos voltados para a eternidade. Há também a história da figueira estéril, do fariseu e do publicano orando no templo, da dracma perdida, da grande ceia, todas cheias de camadas. E cada vez que Jesus conta uma nova parábola, ele desarma os argumentos dos sábios, desafia os preceitos dos religiosos e abre o reino para os humildes. Os discípulos observam. O povo se divide. Alguns se encantam, outros se escandalizam, porque a verdade, quando vestida de história, penetra sem pedir licença, mas exige decisão. E Jesus não explica tudo a todos. Ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O entendimento é reservado para os que desejam realmente ver. Mas enquanto essas histórias circulam e provocam corações, algo diferente também está acontecendo. Mulheres, antes invisíveis no cenário religioso, passam a caminhar com Jesus. Algumas delas haviam sido libertas de espíritos malignos e enfermidades. E agora, com os olhos cheios de gratidão e coragem, sustentam o ministério do Mestre com seus próprios recursos e com uma fé que o mundo ainda não sabia nomear. Em uma cultura onde as mulheres raramente eram citadas por nome nas sinagogas, onde seu testemunho era pouco considerado em tribunais e sua função geralmente limitada à casa, Jesus promove uma revolução silenciosa. Ele as vê, ele as chama, ele as ouve e, mais que isso, permite que façam parte ativa da caminhada do reino. Lucas, com sua sensibilidade histórica e espiritual, é o evangelista que mais dá espaço a essas mulheres, revelando que o discipulado em torno de Jesus era mais amplo, mais profundo, mais inclusivo do que qualquer outro movimento espiritual da época. Logo após narrar as parábolas e o crescimento da fama de Jesus, Lucas nos mostra um grupo inesperado ao lado do Mestre. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Dentre elas, Maria Madalena se destaca. Dela, Jesus havia expulsado 7 demônios, um número que sugere opressão profunda, talvez longa e devastadora. Mas a libertação operada por Jesus a transforma em seguidora leal, incansável. Ela não volta para sua cidade, ela o segue, e não apenas com palavras, mas com recursos e fidelidade. Junto a ela estão Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, uma figura da alta sociedade que abandona o conforto para seguir o Rabi da Galileia. Havia também Susana e muitas outras. Essas mulheres não eram apenas beneficiárias dos milagres, eram mantenedoras do ministério. Financiavam, organizavam, cuidavam, caminhavam. Estavam presentes nos bastidores, mas Lucas as traz para o centro da narrativa. Porque onde o mundo as silenciava, Jesus as destacava. O discipulado de Jesus não era segregado. Homens e mulheres, ricos e pobres, judeus e gentios, todos recebiam igual dignidade diante dele. Quando ele ensinava, elas ouviam. Quando ele caminhava, elas iam junto. Quando ele era acusado, elas permaneciam. Enquanto muitos homens discutiam teorias, essas mulheres serviam com constância e entrega. E por isso, estariam presentes também nos momentos mais sombrios e mais gloriosos, do Gólgota ao túmulo vazio. Elas não foram apenas curadas, foram transformadas, e essa transformação as tornou livres para seguir, sustentar e testemunhar. Não à toa, será uma mulher a primeira a ver o Cristo ressurreto, mas isso ainda está por vir. Por ora, essas discípulas caminham junto aos apóstolos, aprendendo com cada gesto e palavra do Mestre, enquanto ele continua a manifestar seu poder. Logo à frente, Jesus enfrentará forças além da carne, tempestades, espíritos imundos, multidões aflitas. E cada confronto revelará com mais clareza que o reino que ele anuncia não é teórico, é prático, poderoso e absolutamente real. E cada mulher e homem ao seu redor, se quiserem seguir adiante, precisarão crer além do que veem. A travessia,
Do mar da Galileia parece, à primeira vista, apenas um deslocamento geográfico, mas nas mãos do Mestre, até o caminho se transforma em lição. Ele entra no barco com os discípulos e propõe: passemos para a outra margem. Eles partem. O céu está calmo, o mar tranquilo. Jesus, exausto das multidões e da pregação, adormece na parte de trás do barco. Mas então, repentinamente, o vento se levanta. Ondas violentas invadem a embarcação. Os discípulos, muitos deles pescadores experientes, se apavoram. Mestre, mestre, estamos perecendo. Acordado pelos gritos, Jesus se levanta. Não apressa os remos, não procura abrigo. Ele repreende o vento e as ondas, como quem exorta um servo rebelde, e diz: acalma-te. Imediatamente, o mar se aquieta. A tempestade obedece. O silêncio após o caos é tão impressionante quanto o milagre. Os discípulos, agora mais assustados que antes, murmuram entre si: quem é este, que até os ventos e a água lhe obedecem? A autoridade de Jesus sobre a natureza revela algo maior. Ele é mais que profeta, mais que mestre. Ele tem domínio sobre a criação. Mas a travessia ainda não terminou. Chegando à terra dos Gadarenos, Jesus pisa numa região gentílica, desprezada pelos judeus, e logo é confrontado por um homem possesso que vivia entre os túmulos, nu, acorrentado, ferindo-se. Ninguém podia contê-lo. Mas ao ver Jesus, corre e se prostra. Um grito corta o ar. Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. A voz que fala não é do homem, mas dos espíritos que o dominam. Jesus pergunta: qual é o teu nome? E ouve: Legião, porque muitos demônios haviam entrado nele. Jesus não se apressa. Ele dialoga, confronta e por fim ordena que saiam. Os demônios suplicam para entrar numa manada de porcos ali perto. Jesus permite. Ao entrarem nos animais, cerca de 2.000 porcos se lançam precipício abaixo, morrendo afogados no mar. Os que cuidavam dos porcos fogem em pânico e espalham a notícia. Quando os moradores chegam, veem algo impressionante. O homem outrora possesso está sentado, vestido e em perfeito juízo, aos pés de Jesus. O mesmo que antes era temido, agora está restaurado. E, paradoxalmente, é isso que assusta os gadarenos. Eles pedem que Jesus vá embora. O restaurado, porém, deseja seguir o Mestre. Deixa-me ir contigo. Mas Jesus responde: volta para a tua casa e conta tudo o que Deus fez por ti. Ele obedece e se torna missionário numa região onde ninguém esperava ouvir falar do reino. Aquele que vivia entre os mortos agora anuncia a vida. Esse ciclo, tempestade, libertação, rejeição, ensina aos discípulos que seguir Jesus envolve atravessar mares revoltos, confrontar realidades espirituais profundas e muitas vezes ser rejeitado mesmo após fazer o bem. Mas tudo isso prepara o caminho, porque logo o Filho do Homem voltará para os seus, e neles ele plantará sementes que só germinarão depois da cruz, mas que já começam a florir, especialmente quando ele se revela no alto de um monte, em glória. Alguns dias depois de anunciar pela primeira vez que sofreria, seria rejeitado e morreria, para então ressuscitar ao terceiro dia, Jesus toma consigo Pedro, João e Tiago e sobe ao alto de um monte para orar. Não é a primeira vez que ele se retira, mas naquele dia, algo extraordinário está prestes a acontecer. Enquanto orava, sua aparência muda. Seu rosto resplandece como o sol, suas vestes se tornam brancas e resplandecentes, de uma pureza que os evangelistas descrevem com espanto. Não é um milagre para os outros, é uma revelação de quem ele realmente é. Ao lado dele surgem duas figuras, Moisés e Elias, os dois grandes representantes da lei e dos profetas. Ambos haviam tido experiências com Deus em montes sagrados. Ambos apontaram para o Messias em suas palavras. Agora, eles conversam com Jesus sobre a sua partida, termo usado por Lucas no original grego como êxodo. Não é acaso. O êxodo do Egito libertou o povo da escravidão. O êxodo de Jesus libertará a humanidade da morte. Por meio de sua cruz, Pedro, atônito, tomado por temor e pela glória do momento, tenta segurar aquilo que não pode ser contido. Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas,
uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele quer eternizar a visão, manter a glória, evitar a descida, mas a proposta revela sua incompreensão. Enquanto ele ainda fala, uma nuvem os envolve. Uma voz, a mesma do batismo, ecoa do céu. Este é o meu filho, o escolhido, a ele ouvi. Não a Moisés, não a Elias. O tempo da sombra passou. Agora é o tempo do filho. E então, quando a nuvem se dissipa, apenas Jesus permanece. Moisés e Elias se retiram. Eles apontavam para ele. E agora que o Cordeiro está presente, eles silenciam. Os discípulos descem com Jesus e ele lhes ordena que não digam nada até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Era um segredo de glória que ainda precisava passar pela cruz. Eles não compreendiam plenamente, mas carregariam aquela visão em silêncio até o tempo certo. A transfiguração não foi um espetáculo, mas um encorajamento. Jesus sabia o que o esperava, e os discípulos em breve o veriam desfigurado pela dor. O Monte da Glória antecede o Monte do Calvário, e ambos precisam ser contemplados, porque o Filho que resplandece em luz também é o servo que sangra por amor. Logo após descer do monte, Jesus volta a encontrar a multidão. Um pai desesperado, um menino possesso e discípulos incapazes de lidar com a situação. A glória dá lugar ao caos. Mas o Mestre, com autoridade e compaixão, continua sua jornada. E no caminho para Jerusalém, ele prepara seus seguidores com ensinamentos sobre humildade, oração, discipulado e a urgência do reino que está se aproximando. A partir da transfiguração, o Evangelho de Lucas toma um rumo definido. Jesus coloca o rosto em direção a Jerusalém. Essa expressão, quase um refrão em sua narrativa, marca a firmeza da missão do Cristo. Ele sabe que o fim se aproxima. Não um fim trágico, mas um clímax necessário. E no caminho até lá, ele não apenas caminha. Ele ensina, confronta, corrige, prepara. É uma peregrinação de ensino. E os discípulos, embora não compreendam totalmente o que está por vir, seguem o Mestre passo a passo pelas estradas poeirentas da Galileia e da Samaria. Logo no início desse trajeto, Jesus envia 72 discípulos, de 2 em 2, às cidades por onde ele passaria. Eles não vão apenas como precursores, mas como anunciadores do reino. Leves, sem bolsas, sem sandálias extras, com urgência nos pés e paz na boca. A seara é grande, mas poucos são os trabalhadores, ele diz. E quando eles retornam, maravilhados com os sinais que acompanharam suas palavras, demônios se submetendo, curas acontecendo, Jesus se alegra, mas os adverte: alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. No caminho surgem questionamentos. Um doutor da lei pergunta: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus o conduz à essência da lei, amar a Deus e ao próximo. Mas o homem, querendo se justificar, insiste: e quem é o meu e o próximo? Jesus então conta a parábola do bom samaritano. Uma resposta viva que desconstrói o orgulho religioso e redefine o amor como ação concreta, especialmente em favor de quem é desprezado. Jesus também visita a casa de Marta e Maria. Enquanto Marta se inquieta com os afazeres, Maria se senta aos pés do Mestre. Jesus, com ternura, não repreende o serviço, mas revela que uma só coisa é necessária. E Maria escolheu a melhor parte. Esse encontro íntimo se entrelaça com outro ensinamento vital: a oração. Quando os discípulos pedem que ele os ensine a orar, Jesus oferece o Pai Nosso, não como fórmula, mas como modelo de comunhão. Um Deus que é Pai, que está nos céus, mas cuida do pão de cada dia e perdoa os pecados dos seus filhos. No caminho, Jesus expõe também a hipocrisia dos líderes religiosos. Fala contra os fariseus que limpam o exterior do copo, mas estão cheios de rapina por dentro. Denuncia os escribas que colocam fardos sobre os outros, mas não movem um dedo para ajudar. E adverte: tudo o que está em segredo será revelado. Tudo o que está oculto será proclamado. Ele também confronta a idolatria do acúmulo com a parábola do rico insensato e adverte sobre a vigilância com a parábola dos servos atentos.
estai vós também preparados, porque o Filho do Homem virá a hora que não pensais. É como se passo a passo ele abrisse o véu do tempo e revelasse a urgência de viver com os olhos na eternidade. No decorrer desse caminho, Jesus cura uma mulher encurvada há 18 anos, indigna os legalistas ao fazer isso em um sábado, e declara que o reino é como um grão de mostarda, pequeno, mas destinado a crescer. Ele ensina sobre o custo do discipulado, sobre a porta estreita, sobre a renúncia. Quem não toma sua cruz e me segue não pode ser meu discípulo. Esse caminho para Jerusalém não é apenas geográfico, é espiritual. É a trilha que separa os que apenas admiram de longe daqueles que verdadeiramente o seguem. E no meio desse caminho, ele se depara com um homem improvável, odiado pelo povo, mas desejoso de ver, não com os olhos, mas com o coração. Seu nome, Zaqueu, Jericó. Cidade antiga, rica, movimentada. Às portas de Jerusalém, ela é passagem, obrigatória para os peregrinos. E é ali, entre os muros altos e as palmeiras, que vive Zaqueu, chefe dos publicanos, homem de baixa estatura e fama ainda menor entre seus compatriotas. Publicano, afinal, era sinônimo de traidor, judeu que coletava impostos para Roma, geralmente cobrando mais do que devia e enriquecendo às custas do povo. Zaqueu tinha poder, posses e posição, mas não tinha paz. Ao saber que Jesus passaria por ali, Zaqueu sente algo que não consegue explicar. Deseja vê-lo, não interagir, não falar, apenas vê-lo, mas a multidão o impede. Os ombros o empurram, os rostos o ignoram. Ele é invisível e, ao mesmo tempo, odiado. Então ele corre, gesto incomum e humilhante para um homem de sua posição, e sobe numa figueira brava. Um gesto simples, infantil talvez, mas revelador. Ele quer ver, mesmo que do alto e à distância, aquele de quem tanto ouvira falar. Mas o que acontece a seguir quebra todas as expectativas. Jesus, ao passar, não apenas o vê, ele o chama. Para a surpresa de todos, e especialmente de Zaqueu, Jesus para, levanta os olhos e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ficar em tua casa. O verbo é forte, convém. Não é um acaso, é uma missão. O Salvador entra na casa do pecador, e o escândalo é imediato. Ele foi hospedar-se com um homem pecador. E murmuram os presentes. Dentro de casa, Zaqueu não ouve um sermão, não recebe um milagre visível, nem é pressionado a mudar. Mas algo acontece no íntimo. O olhar de Jesus, o chamado pessoal, o gesto de aceitação, tudo isso toca seu espírito de forma irreversível. De pé diante de todos, ele declara: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Não é apenas arrependimento, é transformação. O coração antes fechado se abre em generosidade. O dinheiro antes escudo e prisão torna-se instrumento de reparação e justiça. Jesus então proclama: hoje houve salvação nesta casa, não por causa da oferta, mas por causa da fé, porque este também é filho de Abraão. Zaqueu não é um intruso, é parte da promessa. E para deixar claro o propósito de sua vinda, Jesus declara: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Essa declaração ressoa com tudo o que Lucas vem mostrando desde o início. Jesus busca os rejeitados, os esquecidos, os excluídos. A boa nova é para os pobres, os enfermos, os oprimidos, os impuros e também para os corruptos arrependidos. O reino não é para os que se julgam justos, mas para os que reconhecem sua falência e descem da árvore, dispostos a receber o Senhor. E com essa cena gravada no coração dos discípulos, Jesus prossegue rumo à cidade santa. Mas agora não, mais oculto. Ele entrará em Jerusalém diante das multidões, aclamado como rei. Mas será uma entrada carregada de lágrimas, porque ele vê além dos ramos e dos cantos. Vê a rejeição, a cruz, e ainda assim não para. Finalmente, Jesus se aproxima de Jerusalém, a cidade esperada, desejada, profetizada. Para muitos, o momento é de expectativa messiânica. A multidão sente que algo está prestes a acontecer. O Messias, aquele que cura, ensina e confronta, agora se dirige ao centro da fé judaica.
mas a entrada dele não é como a dos reis humanos. Ele não vem em cavalos de guerra, nem seguido por soldados. Ele escolhe um jumentinho, símbolo de mansidão, de realeza pacífica, como profetizado por Zacarias. Eis que vem a ti o teu rei, humilde, montado num jumento. Ao montá-lo, Jesus deixa claro que está assumindo o papel real, mas em uma chave totalmente diferente. As pessoas, tocadas por tudo o que viram e ouviram, estendem seus mantos pelo caminho. Outros pegam ramos de palmeiras. E enquanto ele avança em direção ao templo, uma multidão entoa: bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. A cidade se agita, mas entre os fariseus o desconforto cresce. Mestre, repreende os teus discípulos, exigem. Jesus responde com firmeza: se estes se calarem, as pedras clamarão. A criação reconhece quem ele é, mesmo quando os homens não o fazem. Ao avistar Jerusalém, Jesus não celebra. Ele chora, vê a cidade com suas muralhas e seus rituais e declara com dor: ah, se tu conhecesses, ao menos neste teu dia, o que é devido, a paz. Mas Jerusalém não reconheceu o tempo da visitação de Deus. A rejeição já estava em curso, e com ela, o juízo se aproximava. Jesus sabia que os aplausos daquele dia logo se transformariam em gritos de ódio. Mas isso não o detém. Ele entra no templo, olha ao redor e, mais uma vez, vê corrupção no lugar que deveria ser santo. E como havia feito no início de seu ministério, expulsa os que vendiam e compravam, dizendo: a minha casa será casa de oração, mas vós a fizestes covil de ladrões. Os cambistas fugiam, os sacerdotes se enfureciam, mas os pobres, esses se aproximavam. A autoridade de Jesus não vinha da instituição, mas do céu. Nos dias que se seguem, ele ensina no templo com intensidade. Fala por meio de parábolas, algumas duras, que confrontam diretamente os líderes religiosos. Conta sobre os lavradores maus que matam os servos e o filho do dono da vinha. Fala do banquete preparado, onde os convidados recusam e os desprezados são chamados em seu lugar. Os fariseus tentam apanhá-lo em palavras, perguntam sobre tributos a César, sobre ressurreição, sobre o maior mandamento. Mas ele responde com sabedoria superior, calando cada armadilha. Enquanto isso, observa o coração dos homens. Vê os ricos lançando grandes quantias no gasofilácio e, em seguida, uma viúva pobre colocando 2 pequenas moedas. E diz: em verdade vos digo que esta pobre viúva deu mais do que todos, porque sua entrega foi total, enquanto os outros deram do que lhes sobrava. Entre os ensinos mais profundos, ele profetiza a destruição do templo e o fim dos tempos. Fala de guerras, perseguições, sinais nos céus. Mas também promete: erguei vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. E alerta para que os corações não se sobrecarreguem com as preocupações da vida. O dia do Senhor virá como um laço, e é preciso estar atento, vigilante. Nesse ritmo, Jesus vai preparando seus discípulos para o que se aproxima. A cruz não será acidente, será cumprimento. E antes que a última ceia aconteça, uma conspiração já se forma entre os líderes religiosos e entre os próprios amigos do Mestre. Um coração começa a se corromper. Porque enquanto o cordeiro se prepara, o traidor se levanta à mesa. A Páscoa se aproxima. A cidade está cheia. Peregrinos de todas as partes se juntam em Jerusalém para celebrar a libertação do Egito. Mas naquela semana, outra libertação está prestes a acontecer, não das mãos de Faraó, mas do poder do pecado. Jesus envia Pedro e João para preparar o cenáculo, um aposento grande, mobiliado, onde comeriam o cordeiro pascal. Mas ele sabe, naquela mesa, ele será o cordeiro. Aquela será a última ceia antes da cruz. Quando chega a hora, Jesus se reclina à mesa com os 12 e diz, com emoção contida: desejei ardentemente comer convosco esta Páscoa antes de padecer. Suas palavras anunciam despedida. Ele toma o cálice e dá graças. Parte o pão, o distribui. Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Depois o vinho. Este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado por vós. Com esses gestos, ele sela a nova Páscoa. Não mais um cordeiro sacrificado por uma família,
mas o próprio Filho de Deus entregue pela humanidade. Mas a tensão cresce. Contudo, eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. Silêncio, olhares, indignação. Sou eu? Perguntam um a um. Jesus não responde diretamente, mas o traidor já sabe. Judas Iscariotes havia fechado um acordo com os chefes dos sacerdotes. Por 30 moedas de prata, entregaria o Filho do Homem. E agora, ali, mastigando o pão, ele trama no coração. Mesmo diante da traição, os discípulos discutem entre si quem seria o maior. E Jesus, com paciência divina, os ensina: o maior entre vós seja como o menor. Estou entre vós como quem serve. Ele não só fala, ele lava os pés, um por um, incluindo o de Judas, um gesto que desarma toda pretensão e revela o verdadeiro reinado do Messias: serviço, humildade, entrega. Depois da ceia, Jesus se dirige com os discípulos ao Monte das Oliveiras. Ali, no jardim chamado Getsêmani, ele se afasta um pouco, levando Pedro, Tiago e João. Sua alma está em agonia, a pressão é indescritível. O peso do pecado do mundo começa a esmagar sua alma humana. Ele se ajoelha, cai com o rosto em terra e ora: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas, médico atento, registra um detalhe que revela a profundidade da aflição. Seu suor tornou-se como gotas de sangue, caindo sobre a terra. É a luta mais intensa, não contra homens, mas contra a dor de tomar sobre si a culpa da humanidade. Um anjo aparece para fortalecê-lo, mas os discípulos, incapazes de vigiar uma hora, dormem. Jesus os desperta. Por que dormis? Orai, para que não entreis em tentação. Mal termina a exortação, a escuridão chega com tochas. Judas à frente. Um beijo traiçoeiro, e com esse gesto, o justo é entregue nas mãos dos ímpios. Pedro reage com espada, corta a orelha de um servo, mas Jesus o repreende e cura o ferido. Ele se entrega, não é capturado, ele se deixa prender, porque sabia que aquele era o cálice preparado pelo Pai. A noite avança, e enquanto o Messias é levado ao julgamento, os discípulos se dispersam. Pedro o segue de longe, mas logo o fogo do pátio se tornará palco da negação. A noite que começou com comunhão terminará em abandono. E o cordeiro, agora sozinho, começará sua jornada ao matadouro. Naquela madrugada, o Filho do Homem é levado de um lado para o outro, de julgamento em julgamento, como um cordeiro mudo diante dos tosqueadores. Primeiro é conduzido à casa do sumo sacerdote, onde os líderes religiosos o interrogam. Acusam-no com palavras distorcidas, procuram testemunhas, mas nenhuma concorda com a outra. Quando perguntam diretamente se ele é o Cristo, Jesus responde: se eu vos disser, não crereis. Mas desde agora, o Filho do Homem estará assentado à direita do poder de Deus. Com isso, consideram-se satisfeitos. Para eles, era blasfêmia. Levado então a Pilatos, o governador romano, porque só os romanos tinham poder para aplicar a pena de morte. Pilatos o interroga, não encontra culpa. Manda a Herodes, que também o devolve. A multidão, incitada pelos sacerdotes, grita: crucifica-o! Pilatos, temeroso de uma revolta, cede, lava as mãos diante do povo e entrega Jesus para ser açoitado e crucificado. O justo pelos injustos. Jesus é levado fora dos muros da cidade até o lugar chamado Calvário. Ali é pregado numa cruz, entre dois criminosos. Os soldados o escarnecem, lançam sortes sobre suas vestes. Os líderes zombam. Salvou os outros. Salve-se a si mesmo, se é o Cristo. E mesmo os criminosos ao lado o insultam. Mas um deles, tocado pelo que vê, pela dignidade do crucificado, repreende o outro. Nós estamos aqui com justiça, mas este nada fez. E então volta-se a Jesus com humildade. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. A resposta de Jesus atravessa séculos. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ali, pendurado entre o céu e a terra, ele continua perdoando. Olha para os que o crucificam e ora: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Não há ódio em seus lábios, há graça, há intercessão, há amor até o fim. Ao pé da cruz, alguns discípulos assistem à cena, em silêncio.
Maria, sua mãe, está ali, com o coração atravessado pela espada profetizada por Simeão. João, o discípulo amado, está ao lado. Jesus, mesmo em agonia, cuida deles. Diz à sua mãe: mulher, eis aí teu filho. E ao discípulo: eis aí tua mãe. Mesmo crucificado, ele continua sendo pastor. Das 12 até as 3 da tarde, trevas cobrem toda a terra. A criação responde ao sofrimento do Criador. E então, com voz forte, Jesus clama: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E inclinando a cabeça, expira. Não foi vencido. Ele se entregou, voluntariamente, como o cordeiro que tira o pecado do mundo. O centurião romano, ao ver tudo isso, exclama: verdadeiramente este homem era justo. O véu do templo se rasga de alto a baixo. A barreira entre Deus e os homens é desfeita. O preço está pago. O sangue foi derramado. A cruz, instrumento de vergonha, torna-se trono de redenção. Ao cair da tarde, um homem chamado José de Arimateia, membro do Sinédrio, mas que não havia consentido com a condenação, vai até Pilatos e pede o corpo de Jesus. Envolve-o num lençol de linho e o deposita num túmulo novo, escavado na rocha. As mulheres que o seguiam observam tudo em silêncio e, ao cair do sábado, preparam perfumes e óleos para ungir o corpo. Tudo parece ter terminado. O mestre está morto. O corpo jaz no sepulcro. O céu está em silêncio. Mas a história ainda não acabou, porque ao terceiro dia o impossível voltará a respirar. No primeiro dia da semana, ainda de madrugada, as mulheres que haviam preparado aromas e bálsamos caminham em direção ao túmulo. Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago e outras, elas que estiveram aos pés da cruz, agora se aproximam do sepulcro com dor, amor e reverência. Mas ao chegar, o inesperado. A pedra está removida. O corpo não está mais ali. O túmulo está vazio, e enquanto elas se perguntam o que teria acontecido, 2 anjos, com vestes resplandecentes, aparecem e dizem: por que buscais o vivente entre os mortos? Ele não está aqui, mas ressuscitou. As palavras são como um trovão. A lembrança invade a mente. Importava que o Filho do Homem fosse entregue, crucificado e ressuscitasse ao terceiro dia. Elas correm para contar aos discípulos. Mas a notícia parece loucura. Pedro, impelido, corre até o túmulo. Vê apenas os lençóis e volta, maravilhado. Algo está acontecendo. A morte não conseguiu calar o Nazareno. Enquanto isso, 2 discípulos caminham desanimados rumo a Emaús, uma aldeia a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. Conversam sobre os últimos acontecimentos, a dor da perda, a confusão dos relatos. E então, Jesus se aproxima. Mas seus olhos estão como que impedidos de reconhecê-lo. Ele pergunta: que palavras são essas que trocais entre vós? E eles, entristecidos, narram os fatos. O profeta poderoso em obras, a condenação, a crucificação e agora um túmulo vazio. Jesus ouve com paciência e então começa a falar. Desde Moisés e os profetas, ele explica tudo o que as Escrituras diziam a seu respeito. A revelação vem não com alarde, mas com palavra. Quando chegam ao destino, convidam-no a ficar. À mesa, ele toma o pão, abençoa e parte. E nesse gesto familiar, seus olhos se abrem. Eles o reconhecem. Mas Jesus desaparece. Olham um para o outro e dizem: porventura não nos ardia o coração quando ele nos falava pelo caminho? Sem hesitar, voltam a Jerusalém. Encontram os 11 reunidos e outros com eles. E ao mesmo tempo em que anunciam sua experiência, ouvem: o Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. A sala se enche de espanto, alegria, confusão. E então Jesus aparece no meio deles. Paz seja convosco. Eles se assustam, pensam ver um espírito, mas ele mostra as mãos e os pés. Come peixe diante deles, fala com clareza e abre-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Jesus os lembra. Importava que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos ao terceiro dia, e que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. E os declara: vós sois testemunhas destas coisas. Mas ainda falta algo: a promessa do Pai, o Espírito.
Eles devem permanecer na cidade até serem revestidos de poder do alto. Dias depois, ele os conduz até Betânia, e ali, com as mãos erguidas, os abençoa. Enquanto os abençoa, é elevado ao céu. Eles, atônitos e cheios de alegria, voltam a Jerusalém adorando. A história que começou com silêncio se encerra com louvor. Mas, na verdade, não se encerra. Porque o que Lucas escreveu em seu evangelho terá continuidade em sua segunda obra, Atos. E os mesmos discípulos que tremeram de medo, agora carregarão o fogo da palavra até os confins da terra. Poucos textos na história da humanidade foram escritos com tamanha sensibilidade, precisão e propósito quanto o Evangelho segundo Lucas. Mas o que há por trás desse livro, que começa com uma dedicatória a um homem chamado Teófilo e termina com a ascensão do Messias? Que tipo de verdade sagrada foi registrada por um médico convertido em historiador? E o mais importante, por que essa história atravessou séculos sem perder sua voz? Lucas não era um dos 12 apóstolos. Ele não caminhou com Jesus nas estradas da Galileia. No entanto, foi ele quem colheu os testemunhos, investigou os fatos e escreveu a narrativa mais extensa e detalhada da vida de Cristo. Não com palavras frias, mas com olhos que enxergavam o invisível. Ele viu o que outros ignoravam: o choro da mulher pecadora, o brilho nos olhos dos doentes curados, o silêncio das mães que sustentavam o ministério com seus próprios recursos. E em cada linha, Lucas nos revela não apenas o que Jesus fez, mas para quem ele fez e por quê. O que você vai ouvir agora não é apenas uma biografia. É um convite para ver o mundo com os olhos daquele que transformava rejeitados em discípulos, traidores em testemunhas e cruz em trono. Desde o ventre de Maria até a última bênção em Betânia, a história se desenrola com intensidade, sabedoria e compaixão. E cada cena, cada palavra, cada gesto de Jesus é uma chave que destranca o coração daquele que deseja conhecê-lo. Mas atenção, esse evangelho não é para espectadores. É para quem tem ouvidos, para quem quer entender por que os humildes são exaltados, por que as mulheres foram honradas, por que os estrangeiros foram abraçados e o que isso tem a ver com o seu caminho hoje. E se este vídeo abriu sua mente para novas perspectivas, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e continuar aprendendo sobre esses temas fascinantes.